Depois de mais um frustrante resultado para o Internacional aqui no estádio Beira-Rio, agora levando o empate do Santos no segundo tempo, Colorado segue com uma pontuação próxima da zona de rebaixamento e principalmente com um vestiário cabisbaixo. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes do vestiário colorado, o que foi dito por Ramon e Emiliano Dias, que estavam bastante incomodados com a falta de efetividade do ataque do Internacional e frustrados, inclusive eles usaram esse termo, com a não vitória do Inter nesse jogo contra o Santos aqui no estádio Beira-Rio. Jogadores do vestiário também falaram e declararam apoio ao atacante colombiano Rafael Borré, que saiu debaixo de muitos e fortes protestos da torcida do Internacional. A gente traz todos os bastidores, a situação do Inter na tabela e tudo do vestiário colorado depois de mais um insucesso nessa reta final e brigando contra o Z4 do Brasileirão. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Eu me dei bem lá na KTO, tá? Porque eu usei a chance dupla, né? Eu avisei vocês que eu ia de vitória ou empate do Inter nesse jogo, ia no ambos marcam, ia com o chute do Rolaiser a gol e iria com um chute do Rafael Borré a gol, tá? A minha odd bateu lá na KTO, teve ambos marcam também, né? Mas eu joguei ali uma chance dupla, poderia ter sido com a vitória e não com o empate do Inter para ter batido a minha chance dupla lá na KTO. Mas enfim, é para ganhar, para perder, para brincar e se divertir lá na KTO. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link. E quero falar também do Ativo, tá? O melhor estimulante para homens e mulheres. Lembrando, tem o Ativo Fem, sucesso com a mulherada. E eu quero dizer que o gerente enlouqueceu, tá? Falei com o Dilson essa semana. Um beijo pro Dilson, para toda a turma do Ativo, porque tem rolando a Black November do Ativo, vários descontos absurdos no site e no WhatsApp com eles, tá? Chama eles pelo WhatsApp ou pelo número fixo que tá aí, tem o link do WhatsApp também no primeiro comentário fixado, se tu não quer digitar manualmente, chama eles, diz que tu chegou pelo canal Lucas Dias Repórter, porque o Ativo é o melhor estimulante. Para aquele homem que não tá se cuidando, não tá com a saúde em dia, o Ativo pode te ajudar, ativa você na Ativa Sempre, tá? Bom, gente, esse empate muito ruim do Inter aqui no estádio Beira-Rio em 1-1 contra o Santos deixou o Inter na seguinte situação. O Inter é 15º colocado, 41 pontos, tá? Tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Santos é o primeiro, 17º colocado com 38. O Vitória tem 39. Então a situação é a seguinte. O Inter tá a 3 pontos do Z4 e tá a 2 pontos do 16º, tá? O Inter vai pegar o Vasco na sexta-feira, às 7h30. Estaremos lá no Rio de Janeiro acompanhando essa partida em São Januário, enquanto o Santos vai ter o Lanterna, o Sport. Tem grande chance do Santos chegar aos mesmos 41 do Inter, e aí o Inter vai ter que fazer o seu papel de pelo menos pontuar contra o Vasco da Gama lá em São Januário. O Vitória no sábado recebe o Mirassol. É um jogo difícil, mas o Vitória vai estar jogando em casa, tá? Então é uma rodada bem complicada para as pretensões do Inter. O Inter vai pegar um Vasco que vem de 5 derrotas consecutivas, precisando da resposta dentro de São Januário. E, cara, o empate está maravilhoso para o Inter nesse jogo lá em São Januário, tá? O empate já estaria maravilhoso, mas essa é a rodada do Inter, faltando aí 3 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Por isso que uma vitória hoje seria tão fundamental para o Inter dar uma respirada aí de vez e aí praticamente eliminar qualquer chance de rebaixamento, tá? No vestiário do Inter, o que a gente ouviu? A gente ouviu do técnico Ramon Dias e do seu auxiliar e filho Emiliano Dias, que eles gostaram muito do primeiro tempo. Eles deixaram claro isso, que o primeiro tempo da equipe foi muito bom. Eles deixaram também muito claro que o Inter foi muito melhor do que o Santos no primeiro tempo e que o Inter perdeu muitas chances de gol no primeiro tempo. E de fato, tá? Eu falei aqui que mais do que aquele jogo do 2-0 contra o Botafogo aqui no Beira-Rio, o momento que eu mais tinha gostado do Ramon e do Emiliano aqui foi o primeiro tempo contra o Bahia. E para mim, o primeiro tempo de hoje contra o Santos superou o primeiro tempo contra o Bahia. Mas acabou acontecendo a mesma coisa, que é o Inter fazendo um grande primeiro tempo e sucumbindo na segunda etapa. E esse foi o grande problema do Inter nesse jogo de hoje aqui contra o Santos, tá? O que eu quero trazer aqui também, tá? Foi falado muito pelo Ramon e pelo Emiliano sobre frustração. Frustração por ter feito um grande primeiro tempo, não ter convertido as chances que teve e não ter saído com a vitória aqui no estádio Beira-Rio. O Ramon, inclusive, falou de falta de tranquilidade em alguns momentos para definir os lances e conseguir marcar os gols na partida, tá? Inclusive a frase dele é a seguinte: o que eu sempre falo com os atacantes é ter tranquilidade para definir em um momento tão complicado e difícil como é o nosso, porque nessa etapa de campeonato, de lutar
contra a zona de descenso, é muito complicado, é muita pressão para cima da gente, tá? Eles explicaram também sobre o Borré, né? O Borré, eu acho que ele foi o grande personagem desse jogo pelos muitos gols perdidos, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas foi questionado ao Ramon Emiliano por quê? O Ricardo Matias, que entrou e depois até de fazer um gol contra, decidiu o jogo lá no Ceará pro Internacional. Talvez se não tivesse Ricardo Matias, não tivesse vitória do Inter contra o Ceará na última quinta, e a situação estaria muito pior se não tivesse vitória. Então, o Ricardo Matias faz muita parte disso. Por que o Matias não começou o jogo? E eles explicaram, tá? Que primeiro, os dois estão disputando vaga. E eles explicaram que o Matias ele teve um problema, uma moléstia, uma lesão, um machucado no isquio tibial, uma lesão na tíbia, tá? E ele não conseguiu, inclusive, nem fazer todos os trabalhos que teve antes desse jogo de hoje contra o Santos aqui no Beira-Rio. E aí, por conta disso, jogou o Borré, mas que também é uma briga, tá? E que o Borré teve os seus méritos para ser titular. O Emiliano até citou o esforço que ele fez para jogar o jogo no Ceará na última quinta-feira, que ele chegou 11 da manhã do dia do jogo, e mesmo assim dormindo só 5 horas durante um trajeto de Boston para São Paulo e São Paulo para o Ceará, para Fortaleza. Ele pediu para jogar aquele jogo, então que ele valorizava o homem e a atitude como jogador que tinha o Rafael Borré, valorizou muito isso o técnico do Inter, Emiliano Dias, tá? Eles também citaram, e aí tem uma frase muito forte do Ramon, tá? Que o Inter não está morto. O Ramon citou ele, e a gente sabe que o Inter não está morto, de fato, o Inter ainda está na briga e tem muitas possibilidades de não ser rebaixado de fato, tá? Isso não é nenhuma loucura que o Ramon disse, mas a frase dele é muito interessante, tá? O Internacional está vivo, não está morto, e está vivo pelas situações, por como criamos, como jogamos. Nós não temos medo, tá? Foi, de fato, uma frase bem impactante do Ramon na sua entrevista. Ele também fez questão de frisar que o Inter não é o único time que está brigando para não cair, tá? Ele disse que todos os times que estão ali com 42, 43 estão no bolo, e aí a gente está citando de 43 o Grêmio, que é o 12º, o Vasco e o Ceará, que tem 42, 13º o Vasco, 14º o Ceará, e aí depois vem o Inter, o Vitória e o Santos, como eu citei. Inclusive, quando o Inter estava vencendo o jogo por 1-0 no primeiro tempo, o Inter estava passando o Grêmio, que joga amanhã contra o Palmeiras em casa no Brasileirão, tá? O Inter estava indo para 43 pontos e pelos critérios estava passando o Grêmio, inclusive. Então, de fato, ali tá um bolo muito grande nessa briga para não ser rebaixado, para não pegar pelo menos a última vaga da zona de rebaixamento, tá? O que a gente tem aqui também para destacar? O José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, gente, eu peço desculpas, tá? Não tem muito o que destacar do que ele falou. De novo, foi uma entrevista bem vazia do vice de futebol do Internacional, nada demais foi dito por ele, as mesmas respostas protocolares de estamos buscando solução dentro do departamento de futebol, estamos trabalhando diariamente e incansavelmente. Mesma coisa de sempre, tá? Não tem, de fato, que a gente possa destacar muito dessa entrevista. Mas a última pergunta do Taigor Jank, meu parceiro de debate aí, está lá no canal A Dupla também. A última pergunta do Taigor Jank, ela sim tirou um pouco do Bisol da zona de conforto. Foi uma pergunta muito interessante. Se os jogadores do Inter têm noção do impacto que teria um rebaixamento, faltando 3 rodadas, tá, gente? Não falta muito para terminar o Brasileirão. Se os jogadores do Inter têm noção do impacto que seria para o clube um rebaixamento. Olha só. Você é conselheiro, você não é executivo, você é um conselheiro, um cara que tem trajetória na vida política do clube. E talvez mais do que outros aqui no clube, você sabe o tamanho que seria um rebaixamento. O Inter hoje tem uma receita superior a 100 milhões de reais de TV, que se cair, vai cair para 10. O que cai em 90%. Uma receita de televisão de um time que já tem dívidas muito grandes, de um time que tem contratos de uma folha milionária que não terminam no ano que vem. Basicamente, Bisol, e acho que tu sabes disso, se o Inter for rebaixado, dificilmente o Inter consegue manter esse custo para o ano que vem, cortes precisarão ser feitos. E eu quero te perguntar se o vestiário sabe disso. Se tu passa pro vestiário, porque em vários momentos a gente ouve, por exemplo, do Ramon Dias, de que a situação não é tão dramática. Do Mazuco, de que não entende a ânsia do torcedor em entender que o Inter está fugindo do rebaixamento. Do grupo de jogadores, de entender que é apenas uma situação indelicada. O grupo realmente sabe o tamanho do problema que o Inter tá? O Inter sabe, os jogadores sabem, que se eles rebaixarem o Inter não vai ter dinheiro para pagar o salário deles no ano que vem, que o Alan Patrick, que pediu aumento esse ano, não vai bater na tua porta para pedir redução de salário no ano que vem. Tu diz isso pros jogadores, Bisol? Taigor, primeiro, a interpretação que é feita das falas dos dirigentes, eu não posso concordar que sejam todas como tu dissesse aqui. Tá? Eu ouvi várias falas de dirigentes e várias vezes foram colocados aqui a dificuldade que nós vivíamos. E talvez não tivesse falado a palavra rebaixamento, mas nós sabíamos o tempo inteiro das dificuldades que nós tínhamos e o risco que nós tínhamos, e isso foi falado várias vezes, inclusive nas entrevistas da comissão técnica e também dos nossos dirigentes.
Se isso é uma contemplação de dizer, olha, estamos com risco de rebaixamento, isso naturalmente a gente tem falado agora e tem dito da dificuldade de união de todos para enfrentar esse problema. As questões que a gente enfrenta com os atletas no dia a dia, seja do aspecto da cobrança, seja no aspecto da motivação, seja no aspecto da psicologia, são questões que a gente trabalha internamente. E eu te diria, Tiger, com toda tranquilidade, que esse grupo, todos, sem exceção, tem a exata noção da dificuldade, em primeiro lugar, porque isso a gente precisa transmitir para fora, porque muitas vezes se transpareceu que a gente não sabia onde a gente estava e as dificuldades que nós tínhamos, e, essencialmente, a história do clube e as dificuldades que poderão vir pela frente se eventualmente a gente sucumbir. Então, isso está permeado dentro do departamento, não só para os atletas. E, como eu disse, para todos, para o staff, para os executivos, enfim, para todos que estão na camada política também, todos estão sabendo da dificuldade e da dificuldade que será se isso acontecer. Mas, por outro lado, eu preciso transmitir que também temos confiança de que nós vamos reverter essa situação. Temos ainda 3 jogos pela frente, temos capacidade de enfrentamento em casa ainda, fizemos um jogo de enfrentamento com o Ceará difícil e que a gente pode fazer também esse jogo de enfrentamento sexta-feira com o Vasco para buscar aquilo que nós não ganhamos em casa. Acho que é o pouco que deu para se tirar dessa entrevista aí do Visit Futebol do Internacional, tá? Deixa eu falar aqui sobre o que o Bruno Henrique disse, volante do Internacional. Ele disse que a equipe saiu bem chateada do jogo aqui no estádio Beira-Rio, principalmente pelo primeiro tempo que fizeram, que o Inter poderia ter matado o jogo ainda na primeira etapa aqui, que infelizmente foi um empate amargo, segundo o Bruno Henrique, que a equipe se comportou bem e que a equipe está evoluindo. Só que vamos lá, né, o Bruno Henrique, não adianta evoluir faltando 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, gente. Evoluir agora não é mais momento de simplesmente evoluir, não é mais momento de evoluir, agora é momento de dar resultado, de dar resposta, tá? Ele falou que sabe que tem um peso estar num mau momento vestindo a camisa do Inter, que às vezes quando tu tá num bom momento como o Inter estava no ano passado, com o Roger, numa sequência de vitórias, as coisas saem mais naturalmente do que estão saindo agora. Ele foi questionado sobre a situação do Borré, tá? Ele disse que não é só o Borré que talvez não esteja numa boa fase, que o jogo é decidido em vários momentos e por vários jogadores, por volantes, laterais, meias, zagueiros, goleiro, não passa só pelo Borré o não resultado do Inter aqui. O Bruno Gomes também falou sobre o Borré, disse que não quer perder o Borré, que é um jogador muito importante, que sabe que ele está numa situação difícil e que o grupo todo tem que estar fechado com ele, ajudando ele no dia a dia. Ele agradeceu o apoio da torcida, o Bruno Gomes também citou que sabe que a equipe está devendo para o torcedor nesse momento e ele disse que falta trabalho, segundo o Bruno Gomes, tá? Que tem que trabalhar mais do que está trabalhando hoje. E o Vitão deu uma resposta também bem forte na saída de campo, dizendo que o primeiro tempo era para ter virado no mínimo 3-0 para o Inter, só que o futebol cobra e o futebol foi cruel e cobrou o Inter, segundo o zagueiro Vitão. E eu quero deixar aqui as imagens da saída do Rafael Borré, aqui do estádio Beira-Rio, porque tinham alguns torcedores para protestar contra o grupo de jogadores no estacionamento aqui do Beira-Rio e o Borré, obviamente, foi o mais cobrado. Eu quero mostrar primeiro que ele foi cobrado pra caramba no campo, quando ele saiu de campo, e também muito cobrado no estacionamento aqui do Beira-Rio por alguns torcedores que lá estavam, olha só. Aí então, gente, não tá fácil o momento do Inter, é momento de novo, mais uma vez eu tenho que estar falando isso aqui, lamber as feridas, pensar no próximo, e agora o Inter tem um jogo decisivo, sexta-feira, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, estaremos lá, quinta-feira, já pela manhã, estarei no Rio de Janeiro, e depois depois do jogo de sexta, direto para São Paulo, pro jogo de quarta, lá no Morumbi contra o São Paulo, e aí eu vou trazer todos os detalhes, tudo que a gente tem de informação, enfim, então fiquem ligados aqui, por isso é importante te inscrever se tu não é inscrito ainda. Te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.